Se você já se sentiu rejeitada, desiludida, decepcionada, preterida, insuficiente, não boa o bastante, qualquer coisa que esteja associada a relacionamentos e você se sentiu menor, inferior, e tem algum ressentimento, algum remorso, alguma dificuldade de lidar com isso, com a situação, com a pessoa, de deixar o passado no passado, eu espero que esse vídeo possa te ajudar. E eu vou compartilhar uma experiência que eu passei recentemente. Talvez você já tenha visto o vídeo que eu fiz no Instagram sobre isso, talvez não. Mas basicamente eu fui a única pessoa não convidada para o casamento de um amigo que eu esperava muito ser convidada e que eu inclusive já considerei o meu melhor amigo. E eu vou contextualizar isso melhor, vou trazer algumas coisas que eu não compartilhei lá no Insta por questões de tempo, enfim, aqui a gente tem mais espaço, posso falar mais, aprofundar mais nos aprendizados. Então, como é que esse vídeo vai funcionar? Eu pedi pro ChatGPT, contei a história que eu queria falar, compartilhar, e ele me trouxe perguntas. Então, eu vou lendo as perguntas e respondendo de forma que faça sentido. Estou aqui com o meu cappuccino. Tá um friozinho bem gostoso aqui, então vamos lá. Qual situação recente te levou a refletir sobre o amor de uma forma mais profunda? Foi justamente essa, o fato de eu ter amigos desde o ensino médio, somos um grupo de amigos. Desde 2012, um amigo nosso, desse nosso grupo, se casou recentemente e só eu não fui convidada. E aí eu preciso fazer uma ressalva, um parênteses nesse só eu não fui convidada, porque depois eu estava conversando com outro amigo e me caiu uma ficha que outras 3 pessoas desse grupo também não foram convidadas. Uma amiga minha não foi convidada, mas ela não esperava ser convidada, porque ela não era íntima, próxima, enfim, desse nosso amigo que casou. Um outro que na verdade ele não faz mais parte do grupo, mas ele tá lá no WhatsApp, mas ele não faz mais parte do grupo, tem uns 10 anos que eu não vejo, em que ele não sai com a gente. E um outro amigo nosso, não sei se ele esperava ser convidado, mas ele também não era muito próximo e ele está morando em outro estado. Então, das pessoas desse grupo, acho que somos uns 12 ou 13, sem contar as namoradas. E que das pessoas que saem, que vão nos rolês, que a gente se encontra e que tinham alguma proximidade, alguma intimidade. E assim, pra mim foi uma grande surpresa porque eu já o considerei meu melhor amigo. Inclusive, eu posso dizer que, considerando todos os relacionamentos do grupo, houve uma época em que nós dois éramos os mais próximos. Era assim, a gente saía pra comer hambúrguer, a gente saía pra conversar sobre a vida, pra filosofar. Sabe aquele amigo ou aquela amiga que você pode conversar sobre tudo, que você conversa sobre questões existenciais, que você filosofa, que você troca ideia, que era muito gostoso? Então, esse meu amigo, a gente tinha esse relacionamento. Então, às vezes também, por exemplo, se eu tava mal, eu falava com ele, ele me ajudava, a gente conversava. E a mesma coisa, se ele tava mal, ele falava comigo, a gente conversava, trocava ideia. Então, a gente foi muito próximo. Inclusive, assim, eu fui mais próxima dele do que de outros amigos desse grupo. Essa situação foi o que me trouxe muitos aprendizados e percepções e reflexões sobre relacionamentos, amizades, reciprocidade, o amor de Deus, o que é o amor de fato, sobre rejeição, e a gente vai trabalhar tudo isso nesse vídeo. Como você se sentiu quando percebeu que não foi convidado pro casamento? Quando foi chegando perto do casamento e eu vi que eu não tinha recebido um convite, eu fui ficando, ué, gente, será que ele não convidou ninguém ainda? Mas tipo, falta menos de um mês pro casamento, as pessoas normalmente convidam antes. Inclusive, tinha um outro amigo nosso que ia se casar e eu já tinha recebido o convite do casamento. E esse amigo, eu não era assim nem de longe tão próxima dele, como eu era desse meu amigo que não me convidou. Então, pra mim foi até uma surpresa maior, porque esse meu amigo que casou antes, ele fez questão de vir aqui em casa com a esposa dele, queria ver o Davi, veio entregar o convite em mãos. Sendo muito honesta, muito vulnerável, muito sincera, se fosse pra eu não ser convidada para algum casamento, eu esperaria não ser convidada para esse meu amigo que me convidou e ser convidada do amigo que não me convidou. Eu nunca falaria que o que não me convidou não me convidaria, entende? Então, essa diferença esse contraponto também contribuiu muito pra minha surpresa. Porque num primeiro momento eu fiquei muito surpresa, eu fiquei meio que sem entender. Sabe quando você realmente não espera uma coisa? Eu não esperava. E aí, eu lembro que foi uma sexta-feira e aí eu fiquei muito triste. Porque eu fui perguntar pra um amigo meu assim, você já recebeu o convite de casamento desse amigo? Aí ele falou, já. Aí eu fui perguntar pra outros amigos meus e todos eles
eles falando que já tinham recebido. Eu falei assim, realmente, então só eu não fui convidada. E aí eu perguntei pra outra amiga minha se ela tinha sido convidada, ela falou que não, mas que ela já não esperava ser, justamente porque ela não era próxima, assim, ela não era amiga dele. E aí eu fiquei tentando entender o que tava acontecendo e no primeiro momento eu fiquei muito triste. Foi isso que eu senti. Eu me senti confusa, me senti meio perdida, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Eu não entendi. Até porque no aniversário de desses nossos amigos no ano passado, eu tava conversando com hoje a esposa dele, e eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela, eu acho ela muito legal. Inclusive, queria que fôssemos mais próximas. A gente tava conversando e eu perguntei, e aí, como é que tá o casamento? Como que tá pra morar junto? Aí ela falou comigo e tal. Aí eu falei assim, gente, você não conversa com uma pessoa sobre seu casamento se você não vai convidar essa pessoa, né? Eu fiquei meio sem entender. Mas eu não entraria na lista pela parte dela, porque eu não sou a amiga da noiva. Tipo, eu gosto dela, me considerar amiga, não sei mais o que eu considero, mas eu gostaria muito de aprofundar a amizade. Eu acho ela muito legal. Eu teoricamente entraria na lista do noivo, né? Então, eu fiquei sem entender, assim, deve ter acontecido alguma coisa, fiquei buscando explicações. E aí, o que essa decepção mexeu dentro de você? Sabe o que aconteceu? Hoje eu sou uma pessoa que não tem mais problemas ou dificuldades de lidar com não. De uma pessoa dizer não pra mim, porque eu com muita facilidade digo não para as outras pessoas. Eu aprendi, eu não sabia fazer isso. Quando eu não sabia fazer isso, eu ficava muito triste, muito mal, muito incomodada com as pessoas que conseguem colocar limites nas relações ou conseguem dizer tipo assim, não estou a fim de sair hoje, muito obrigada, quem sabe na próxima. Eu não sabia fazer isso. Eu morria de medo do que o outro ia pensar. Eu tinha medo de ser rejeitada, assim, da pessoa não gostar mais de mim, da pessoa levar pro pessoal. Às vezes eu simplesmente não estava a fim de sair ou de ir para tal lugar, mas eu ia sem querer porque, sei lá. E isso em todas as esferas, isso era em todos os relacionamentos da minha vida. Amoroso, familiar, amizade, trabalho, enfim. O que eu realmente fiquei triste, me senti triste, é porque como a gente tinha esse histórico de amizade que eu compartilhei no início, que era muito na minha visão, e aí assim, eu quero pedir pra você, caso venha algum julgamento, algum pensamento de julgamento, observe e deixa aí. Recebe o que fizer sentido pra você e evita julgar. Caso venha um impulso de julgar esse meu amigo ou situação, a gente não sabe, eu não sei qual, eu sei uma parte do lado dele, eu falo com você, mas eu não sei tudo. Eu também, talvez eu nunca saiba. E eu fiz as pazes com isso também. Então evita julgar, tá? Porque eu sei que essas coisas, assim, é muito fácil de a gente ter as nossas opiniões, as nossas visões, mas a gente nunca sabe o que se passa, o que tá por trás da motivação de uma pessoa, da ação de uma pessoa. O que eu fiquei triste não foi nem tanto pelo fato de não ter sido convidada, porque eu pensei assim, pode ter sido uma questão de dinheiro, uma questão financeira, de casamento ser caro e tal e pá. Então tudo bem. O que eu fiquei triste foi que foi chegando perto do casamento e ele não falou nada comigo. Então eu fiquei assim, a gente era muito amigo. Eu considerava ele ainda meu amigo. Oro pela felicidade dele, da família dele, tenho muito carinho. Ele não falou nada, ele não chegou e falou assim, Laura, olha, eu vou casar, eu sei que você tá sabendo que eu vou casar, mas infelizmente eu não vou poder te convidar porque por uma questão de orçamento. Mas ele não falou. E tá tudo bem. Tipo assim, gente, sem julgamento, tá? Sem julgamento da pessoa. Eu estou simplesmente falando que ele não falou. E como eu nunca jamais faria isso, eu fiquei muito triste porque eu não me senti cuidada, mas é minha responsabilidade, não é dele, entende? Porque ele fez o que ele fez, tipo, ele não me convidou, não falou nada, e eu poderia ter ficado, tipo assim, beleza, tudo bem, eu poderia não ter ficado triste por isso, assim como eu não fiquei triste pelo fato de não ter sido convidada. Eu fiquei um pouquinho triste, eu fiquei um pouquinho, tipo, de 0 a 100, eu fiquei o quê? Com ele, por não ter me chamado, uns 5%, de 0 a 100. Agora, naquele momento, de 0 a 100, eu fiquei uns 80% triste por ele não ter falado comigo. E o que aconteceu? Eu falei assim, a gente se encontra, vai ter o casamento desse meu amigo, a gente vai se encontrar, vai ficar um clima estranho, enfim. E acabou que, na verdade, eles também não foram no casamento desse nosso amigo. Então, também não teria acontecido, tipo, um negócio estranho, um clima estranho. Mas foi isso. Eu não me senti cuidada. E aí eu fiquei triste por isso, porque eu achei que faltou consideração da parte dele, considerando a nossa história, a nossa amizade. Quando ele começou a se relacionar com a esposa dele, eu tava lá, eu sempre conversei com ela, sempre gostei muito dela, dele, enfim. E depois eu fiquei assim, gente, será que eu tô doida? Será que eu imaginava amizade onde não tinha? Porque eu vou chegar lá. Mas enfim, foi isso. Então, mexeu nisso e mexeu também em feridas antigas que já cicatrizaram. E eu fiquei muito feliz que eu pude perceber que cicatrizaram, porque, assim, na nossa vida nós temos temas maiores de cura, de desenvolvimento, coisas que nos ferem mais, né? Que são pontos mais sensíveis. Então,
Então, às vezes, uma coisa que pra uma pessoa acontece é o fim do mundo, pra outra pessoa é tranquilo. Então, pontos que envolvem relacionamento, pra mim, são mais sensíveis. E você pode ver muito isso no seu mapa, tanto no seu mapa astral, no seu mapa do desenho humano, através dos marcadores. E fica muito claro você conseguir entender onde tá o seu maior ponto de cura, de dor, de evolução, de aprendizado. No meu mapa astral, por exemplo, eu tenho o Quirón no signo de Libra. Quirón vai falar sobre esse curador ferido, então é ali onde você realmente é mais sensível, mas também é seu maior potencial de crescimento, de evolução e de também, através das experiências e da cura dessas suas dores, de buscar essa cura, você pode servir as outras pessoas. Então é justamente isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, porque Libra é o signo que fala sobre relacionamentos. Eu tenho ascendente em Libra, então as minhas relações, elas impactam muito na minha forma de me mover pelo mundo. No desenho humano, o meu perfil, ele é o perfil 2/4, e a linha 4 no perfil, nós temos 6 linhas, né, vai do número 1 ao número 6. A linha 4 é a linha mais sociável de todas, é aquela linha que você não pode se culpar por precisar de pessoas, é aquela pessoa que vai sentir mais nas relações, as coisas boas, as coisas desafiadoras, as coisas ruins. Então, saber isso também ajuda muito a lidar com essas questões. E quando eu olho para o meu histórico de relacionamento, eu sempre tive feridas. Eu tenho memórias, por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu tinha uma amiga, a gente brincava de Bambi no recreio, e aí todo dia ela falava alguma coisa com o Fernando. Eu lembro o nome, era Júlia e Fernando. Vou falar o nome porque, assim, ninguém sabe, tu nem vai saber, não tem contato, enfim. E eu lembro que o Fernando era vascaíno. E aí todo dia a Júlia falava alguma coisa com o Fernando. E eu ficava, o que você tá falando com o Fernando? O que todo dia você fala pra ele antes da gente brincar? E ela nunca falava. Daí um dia ela falou. Aí ela falou que o que ela falava pra ele era assim, não brinca com a Laura não, porque ela é chata. Quando ela falou isso, o meu mundo caiu. Foi como se, tipo, acho que eu nunca mais quis brincar com ela, eu fiquei tão mal. Porque eu não entendi. E assim, hoje, adulta, eu penso que talvez ela tivesse ciúme de mim e não queria me dividir com ele. Eu não sei. Não sei o que se passa na cabeça de crianças. Eu tinha 5 anos, ela tinha 5 anos, Fernando tinha 5 anos. Mas eu lembro que isso me marcou, tanto que hoje, com 29, eu me lembro disso. Daí, eu tenho uma outra lembrança quando eu tinha 6 anos. Eu tinha uma amiga, daí eu já não vou falar o nome, que a gente sempre brincava, dormia na casa dela, a gente fazia natação juntas. Daí um dia o irmão dela virou pra ela e falou assim, ô fulana, quem que é a sua melhor amiga? A Sara, a Alice ou a... Não lembro o nome da outra menina que ele colocou, mas não era o meu nome. Aí ela foi na hora e respondeu, ah, é a Alice. E aí eu fiquei tão chocada, não por não ser eu, mas porque ele nem colocou meu nome na lista. E a gente, eu tinha muita consideração, muito que a gente, entendeu? Eu dormia na casa dela, a gente fazia natação junto. Então, pra mim, eu vi que ali, tipo assim, não tinha reciprocidade no sentido de consideração, que eu considerava ela muito mais do que ela me considerava. E isso também ficou marcado. E eu, assim como esses 2 episódios, quando eu tinha 5 e 6 anos, eu tenho outros episódios do ensino fundamental, aí acho que da 5ª série, da 7ª série, 8ª série, enfim, tenho vários episódios associados com esses temas de me sentir rejeitada, de me sentir inferior, de me sentir deixada de lado, de não me sentir suficiente. E tá tudo certo, faz parte. Então, esse acontecimento, ele trouxe à tona pra mim todas essas questões. Só que eu já tinha lidado com isso, então foi leve. E aí a gente vou falar mais sobre isso com vocês. Mas então, quais emoções você viveu depois disso? No primeiro dia, na sexta-feira, eu me senti triste e eu me senti meio que foi o que eu falei, perdida, decepcionada, meio que desapontada, sem entender o que estava acontecendo. Tanto que eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Mandei um áudio de 4 minutos. E assim, talvez você não fizesse isso. Tá tudo certo. Eu sei da intenção do meu coração. Como eu considerava ele muito, eu mandei a mensagem justamente porque eu considerava ele muito meu amigo. Aí, mesmo assim, a gente tendo se visto poucas vezes nos últimos anos, tanto que ele também viu os meus amigos, os amigos que ele chamou pouquíssimas vezes, eu acho que uma vez por ano, a vida acontece, enfim. Eu mandei mensagem toda bonitinha, assim, aconteceu isso, tal, eu vi que você chamou todo mundo, você não me convidou, e eu não tenho o menor problema com isso, eu queria saber, não foi justamente assim que eu falei, foi algo nessa linha. Eu oro muito pela sua felicidade, pela felicidade da sua esposa, falei o nome dela, né, no caso, eu gosto muito de vocês, e assim, eu sou muito tranquila com relação a limites, não tem problema de não ter sido convidada, eu só queria saber o motivo, porque, considerando, né, a nossa história, a nossa amizade, nosso relacionamento, queria saber se eu fiz alguma coisa, porque realmente eu queria saber. Depois eu pensei assim, gente, o que eu posso ter feito? Eu não sei, talvez. E daí
eu falei isso. E falei que eu esperava que fosse lindo, e que eu gostava muito dele, e que eu só queria saber por que ele não me chamou. E assim, se eu não gostasse dele, eu não teria mandado essa mensagem. Entende? Se eu não considerasse ele tanto. E aí, isso foi na sexta-feira. No sábado, eu comecei a sentir raiva. E eu não era raiva dele, era raiva de mim. Porque eu trabalho justamente com pessoas. Falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, relacionamentos. É um tema que eu amo, sempre amei. Justamente porque sempre foi algo que foi muito especial. Pontos de dor e de luz na minha vida. Eu sempre gostei de entender sobre comportamento humano. E daí eu comecei a sentir raiva de mim. Porque eu falei assim, cara, alguma coisa eu deixei passar. Não é possível. Porque alguma coisa eu deixei de perceber pra eu esperar ser convidada pra um casamento e não ser. Entende? E aí eu comecei a pensar no passado. A ligar alguns pontinhos. E aí aqui eu não entrar o caso, mas eu falei assim, realmente, considerando esse histórico de antes, primário, do início da nossa amizade, tipo assim, realmente não faria sentido eu esperar ser convidada ou confiar que eu pudesse ser convidada, entende? Mas pensando no início, em como começou. Daí depois, eu pensei assim, cara, aí eu não tinha mais motivos para não esperar não ser convidada, porque aí já era uma época que a gente era realmente muito amigo, que eu considerava ele meu melhor amigo, que a gente saía, que a gente era próximo, que a gente conversava sobre a vida, filosofava, conversava sobre espiritualidade, várias coisas. Eu fiquei assim, gente, será que eu tô doida, né? Porque eu assim, deixa eu ver. Aí eu fui rolar o histórico de mensagem. E aí não, aí tinha áudio que ele mandava de 4 minutos, de 7 minutos. Então, eu falei assim, tá justificado eu esperar ser convidada, ser chamada. E mesmo se não estivesse, também tá tudo bem. Era uma coisa que eu precisava lidar. Porque às vezes não existe, assim, um motivo específico, um porquê. Às vezes, simplesmente é um aprendizado que você tem que passar. E é isso, tem alguma coisa ali pra você aprender. Eu acredito nisso. E daí, isso foi no sábado que eu senti raiva de mim mesma por eu ter deixado coisas passar. Então essa raiva veio com uma certa culpa, porque eu senti que, tipo assim, eu não precisava ter passado por isso. Entre aspas, o precisava. Porque eu precisava, porque eu aprendi, foi incrível. Foi um aprendizado muito maravilhoso. E aí, isso não é positividade tóxica, tá? Você consegue ver quando, mesmo uma situação que é desafiadora e maravilhosa, quando você entende o aprendizado e você pode também compartilhar isso, servir a partir da sua dor, da sua ferida, da sua cicatrização para outras pessoas. Daí no domingo, me veio alívio, me veio uma gratidão, eu conversei com Deus, pedi orientação pra Deus, conversei com uma amiga minha. E aí, deixa eu falar uma coisa pra você, olha só. Quando você for conversar, se abrir sobre questões sensíveis e particulares também, sobre você tem que saber pra quem que você vai conversar. Eu já errei nisso muitas vezes, porque você tem que falar com pessoas que vão te elevar. Conversar, tipo, se abrir profundamente com pessoas que vão te levar, que vão te ajudar a ter mais clareza sobre a situação, não que vão colocar lenha na fogueira, entendeu? Então é para resolver e para harmonizar. Aí, beleza, conversei com essa amiga minha e eu acho ela muito sábia, ela é muito próxima de Deus, muito íntima, eu admiro muito ela, enfim, conversei com ela. E aí eu vi a mão de Deus em tudo. Eu vi como que Deus ali estava me ensinando sobre o amor. O que é o amor de verdade, né? Porque eu falei assim, cara, não consigo nem sentir raiva dele, porque eu desejo que ele seja feliz, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja muito feliz, a família que ele tá construindo, foi justamente o que eu mandei no áudio. E aí foi muito bom, porque aí no domingo à noite foi quando ele me respondeu. E aí ele falou que era uma questão assim de orçamento, e aí eu falei, tá bom, obrigada, né, por me responder. E aí, nessa resposta também que ele me deu, eu tive clareza de muitas coisas também. Vou falar sobre isso depois. Mas foi tudo isso que eu senti. Então, foi nesse momento que eu percebi que a tristeza não era sobre ele, era sobre mim, sobre as coisas que voltaram do passado, mas foi aí que eu consegui perceber que eu tinha realmente resolvido essas questões. Teve um momento ali que eu sofri, que eu fiquei mal, mas eu rapidamente consegui reverter e perceber que, tipo, não, isso aqui é da Laura do passado. A Laura que ficou triste era a Laura do passado, não é a Laura de hoje. Porque a Laura que eu sou hoje, que é mais sábia mesmo, mais madura, tem mais inteligência emocional, essa Laura tava bem. Essa Laura acolheu a Laura, né, da infância, do passado, que ficaria mal, até a Laura do início da amizade, porque a Laura do início da amizade que ficaria muito surpresa de não ser convidada, que ficaria mal, se sentiria rejeitada, mas não a Laura que eu sou hoje. Então, muitas vezes, você tá aí sofrendo ou tá mal por alguma situação que, na verdade, você não precisa, porque não é a você de hoje, é você de hoje e já tá melhor, já tá mais madura, mais inteligente, mais sábia, mais comprometida. Às vezes, você está presa na imagem que você tem de você do passado que não saberia lidar com determinada questão, mas você já se desenvolveu, você já amadureceu, você precisa atualizar a sua imagem, a sua percepção sobre você, porque aí você vai ter uma visão totalmente distinta, totalmente renovada sobre a situação, o assunto, as pessoas, enfim, isso muda tudo. Então, o que Deus começou a te mostrar no meio desse processo?
Deus começou a me mostrar sobre o amor. O que é o amor de fato? Porque eu tava lendo um devocional e aí isso aqui se conecta, né? Como essa situação se conectou com o que você leu no devocional sobre amar como Jesus nos amou. Eu tava lendo a Bíblia, e a Bíblia, aquela passagem que Jesus diz que ele nos daria um novo mandamento, que seria para amar os outros como ele nos amou. O amor de Deus, ele é incondicional. Isso significa que Deus não coloca condições para nos amar. Ele não vira e fala assim, hoje eu vou amar a Joana se a Joana fizer yoga, se a Joana cuidar bem do filho, se a Joana se alimentar direitinho, se ela não cair em tentação. Não. A Joana pode cair em tentação, pode falhar, pode fazer coisa errada, Deus vai continuar amando ela. Então, Deus, ele nos ama incondicionalmente. O amor é incondicional. Mas muitas vezes a gente passa uma vida sem aprender o que é amor. Então, às vezes a gente acredita que para sermos amadas, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa provar o nosso valor, a gente precisa fazer XYZ. Mas isso é uma ferida, isso é uma falha de percepção e de discernimento e que é justificada porque às vezes os nossos pais não sabiam, então eles não poderiam nos ensinar dessa forma, porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não sabe. A gente não pode passar adiante aquilo que a gente não recebeu primeiramente. Então, quero passar esse conhecimento pra você. Você é amada por Deus incondicionalmente, independente do que você faça ou do que você deixe de fazer. Deus ama você, beleza? E aí, o que eu entendi? Quando Jesus fala pra gente amar o outro como, né, ele nos amou, então eu posso amar esse meu amigo e eu amo ele, eu desejo que ele seja feliz, assim como eu desejo a minha felicidade, a felicidade de todas as pessoas que são próximas da vida e de todas as pessoas do mundo também, que eu quero que todo mundo seja feliz, porque pessoas felizes transbordam, são felizes, alegres, radiantes, não enchem o saco, não são chatas, podem ter momentos de chatice, mas as pessoas felizes, elas transbordam, elas curam, elas são luz, elas iluminam. Então eu desejo que todo mundo seja feliz, e muito feliz. E ele tá lá começando uma família, construindo uma família, eu desejo que ele seja feliz, porque ele vai ser um pai de família, ele vai ser o homem de uma família, e isso é uma grande responsabilidade. Assim como eu desejo muita felicidade da esposa dele, porque eu gosto muito da esposa dele. Inclusive, a esposa dele me convidou para o casamento no dia anterior ao casamento. E eu achei isso muito legal, achei muito fofo da parte dela. Eu também vou compartilhar mais sobre isso no final, pra gente não perder aqui o fio da meada. Então, esse foi o principal aprendizado sobre o amor. O que é o amor de fato? O amor é incondicional. Então você não precisa gostar de uma pessoa, conviver com uma pessoa, continuar mantendo vínculo ou aprofundar um relacionamento com alguém para amar essa pessoa. Para amar alguém. Você pode amar como Deus te ama, sem que você precise fazer algo em troca. Então, se você está num relacionamento, seja amizade, seja familiar, seja casamento, e você só ama essa pessoa se ela fizer o que você gosta, você não ama ela de fato. Porque isso não é amor, entende? Isso você está estabelecendo uma condição para gostar, para amar. E o amor em si, ele não estabelece condições. Ele não... E quando eu digo isso, pelo amor de Deus, se tem uma pessoa, por exemplo, que está num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, ou num relacionamento que não é recíproco, não significa que você precisa continuar ali. É importante ter limites. É saudável pro seu bem-estar, pro bem-estar da pessoa. A gente precisa saber quais são os nossos limites, colocar os nossos limites, verbalizar os nossos limites, porque se a gente não fala, se a gente não demonstra em atitudes, as outras pessoas, elas não vão saber que até aquela linha ali, ela não pode ir, que até o máximo é a linha vermelha. Se você coloca a linha vermelha, mas você não fala, olha, essa linha vermelha aqui, não é pra passar por ela. A outra pessoa não vai saber, ela pode pisar e tu vai ficar frustrada, decepcionada, desiludida, mas você não comunicou pra pessoa, então também não tem como você cobrar de alguém que ela te trate de uma maneira se você nunca deixou claro como você gostaria de ser tratada. Ou melhor, a gente sempre deixa claro como a gente gostaria de ser tratado pela forma como a gente se trata. Não existe nada de repente, ao acaso. Às vezes a gente foi deixando de notar os sinais, foi deixando de se posicionar, foi tendo medo, por receio, por insegurança, por carência, mas os sinais, eles estão sempre lá. Bom, e aí, o que mudou na minha forma de entender o amor depois disso? Foi justamente isso que eu compartilhei com você. E essa é a diferença entre amar alguém e manter um vínculo com uma pessoa. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque um amigo meu virou e falou assim, nossa, Laura, eu vi o vídeo que você compartilhou lá no Instagram, me ajudou absurdamente. Eu nem sabia que eu precisava ouvir isso. E aí eu perguntei qual parte específica. Ele falou tudo, mas principalmente essa parte de que você pode amar alguém e não necessariamente precisa continuar convivendo com essa pessoa justamente porque você vê que aquilo ali não te faz bem, que não é saudável pra você. Então, como foi sentir amor por ele mesmo depois da desilusão?
Por que eu falo que não foi uma decepção, foi uma desilusão? Porque eu tinha a ilusão. Ilusão é algo que você acredita, que você pensa que não é real, entendeu? Eu tinha uma ilusão de que éramos amigos, de que era um relacionamento de certa forma recíproco, no sentido de, tipo, eu me importo com ele, desejo a felicidade dele, quero que ele esteja nos meus momentos felizes, assim como quero estar nos momentos felizes dele. E eu não estava ali na primeira lista, eu não estava ali, estavam todos os meus amigos e eu não estava. Então, essa foi a desilusão. E aí, como foi sentir amor? Foi muito bom. Foi muito bom porque eu vi como que eu melhorei, eu vi o quanto que eu amadureci. Isso é tão gostoso, isso é tão leve. Eu desejo que você sinta isso uma vez na sua vida. Se você não sentiu, eu desejo que você sinta. Porque no dia do casamento, eu tava vendo o story de um amigo meu que tava lá. E aí, esse meu amigo que casou, ele tava descendo do altar com a esposa dele. E ele tava tão feliz, ele tava tão radiante, ele tava tão sorridente. Eu nunca vi ele tão feliz assim na minha vida. Eu nunca vi. E eu chorei de felicidade por ele estar feliz. Então, eu fiquei muito feliz. É muito gostoso a gente sentir esse amor pelas pessoas, mesmo que o amor ele não precisa de reciprocidade. É isso que você precisa entender. O amor, de fato, ele não precisa de reciprocidade. Isso é muito gostoso. Isso é muito libertador. Isso faz bem pra você. Então, qual foi o significado de ver ele feliz naquele momento? O que isso despertou em você? Isso despertou em mim o tanto que eu melhorei. Realmente, o tanto que eu amadureci, o tanto que as feridas que eu tinha e que eu achava que eu tinha curado, realmente tinham curado, porque todas elas voltaram com força e eu vi, não, tá tudo bem. Isso é da Laura do passado. Eu já cuidei disso, eu já resolvi isso, já olhei pra isso. E essa Laura ainda que tá aqui sofrendo, que tá triste, eu vou acolher. Então foi muito incrível. E assim, eu quero que você veja os desafios como uma grande oportunidade de evolução e aprendizado, porque através deles você consegue ver se você realmente superou, se você realmente resolveu questões que você precisa resolver pro seu aprendizado, pra sua evolução, pro seu desenvolvimento. E nisso a gente entra num outro ponto, mas que vai ficar pra outro vídeo, que eu até recebi como sugestão de uma pessoa muito querida, sobre como que a gente pode entender os desafios, os aprendizados que eles nos trazem. E eu já fiz o roteiro desse vídeo, ficou muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então, o que significa pra você amar alguém sem precisar ser próxima, sem precisar concordar com tudo e ainda assim desejar o bem? Liberdade, já falei sobre isso, né? E aí, o que essa experiência te ensinou sobre expectativa, vínculo e pertencimento? É isso. Me ensinou que a gente precisa ter muita atenção e é libertador isso quando você percebe que às vezes a forma como você se sente em relação a uma pessoa não necessariamente é como ela se sente em relação a você. Então eu precisei fazer um exercício de olhar com muita sinceridade e ver que eu me supervalorizei em relação a ele, entende? No sentido de que, tipo assim, eu achei que eu tinha mais importância pra ele do que eu de fato tinha. Eu vi que talvez eu gostasse e considerasse bem mais ele do que ele me considerava, porque quando eu mandei a mensagem ele me respondeu, em momento nenhum ele agradeceu eu ter desejado a felicidade dele, da esposa dele. Em momento nenhum, ele pediu desculpa por não ter falado comigo, por ter convidado as pessoas e não ter falado comigo, não ter tido esse cuidado, ou esse carinho, ou essa atenção. Ele falou que foi realmente lá por uma questão financeira, que ele tava muito apertado. E eu super entendo. E nisso, eu confesso pra você que eu fiquei pensativa sobre várias coisas. Eu pensei assim, será que ele chamou quem ele já era amigo há mais tempo antes de quando eu entrei? Porque eu entrei nessa escola no primeiro ano do ensino médio e ele já tava lá antes, então eu pensei assim, então será que ele chamou só quem tava antes? Aí eu me dei conta que não, porque ele chamou um outro amigo meu que também entrou no primeiro ano do ensino médio. Então eu fiquei, no dia em que eu estava confusa, né, na sexta-feira, que foi quando eu percebi que eu não havia sido convidada, eu fiquei me fazendo um monte de perguntas. E a verdade é que para essas perguntas não existe uma resposta. A resposta que eu posso inferir com base nas informações que eu tenho e do que ele me disse que foi uma questão financeira é simplesmente que eu não era tão importante assim. E tá tudo bem, entende? Você chegar num ponto da sua vida, num nível de que você percebe que você considerava muito mais uma pessoa do que essa pessoa te considera e você fala assim, tá tudo bem. Isso é libertador. Isso é uma alegria. Pra mim, é uma conquista, uma vitória. Porque eu sei do quanto isso já foi doído pra mim. Eu sei de quantas noites eu já chorei, de quanto eu já sofri, de quanto eu já fiquei mal, de quanto eu já me desprezei, de quanto eu já detestei ser eu mesma, do quanto eu já tive dificuldade de me posicionar, de me comunicar, de me falar, de me expressar, de me permitir ser eu mesma, de me permitir ser inteira, porque por muitos anos da minha vida eu buscava
me adequar. Eu buscava falar, ser, agir, gostar de coisas que eu achava que seriam coisas que fariam outras pessoas me amarem, me aceitarem, me respeitarem, gostarem de mim. Então eu não me permitia ser inteira. Quando você não se permite ser inteira, você quer se adequar. Então você também não permite que as pessoas gostem de você por quem você é, porque elas não sabem quem você é de fato, porque você não demonstra, você não mostra, porque você não está ali, você nunca vai poder pertencer, porque eu aprendi isso com minha professora de desenho humano, ela compartilhou isso, a Aline Flores. A diferença entre o pertencimento e a adequação. No pertencimento, você é aceita por como você é, você pertence, você faz parte. Na adequação, não. Na adequação, você precisa se moldar, deixar de ser quem você é ou deixar parte de você para que você pertença a determinado grupo, situação, para que você se encaixe. Você acha que em algum momento esperava que ele agisse como você agiria? E como isso impactou sua dor? Com certeza, porque no dia em que eu fiquei triste, na sexta-feira, porque justamente eu nunca faria isso no sentido de, tipo, não convidar alguém que eu gostaria de convidar, por exemplo, ou mesmo que talvez eu não gostaria, mas eu falaria, tipo, olha, eu não vou poder te convidar por uma questão de orçamento, entende? Eu falaria, eu teria esse cuidado, essa atenção, até pra preservar o relacionamento do grupo, das amizades, de quando se encontrasse, não ficar uma coisa esquisita, mas com certeza da minha parte não vai ficar esquisito porque eu não tenho isso mal resolvido, entende? Mas eu teria esse cuidado, mas eu não posso esperar que as outras pessoas ajam como eu agiria. Isso é a ponte straight to hell. É a ponte pra decepção, pro sofrimento. Então toda vez que você ficar mal porque você espera que uma pessoa aja como você agiria, na verdade a questão começa por você, porque você está querendo, de certa forma, ditar como as outras pessoas deveriam agir. Você está julgando. Toda vez que a gente julga, a gente entra numa vibração baixa, porque a gente desce realmente uma vibração baixa. Você está ali, de certa forma, querendo controlar a outra pessoa e você não tem controle sobre a outra pessoa. E às vezes as outras pessoas nem têm consciência das dinâmicas que se passam dentro delas. Aí eu confesso pra você que eu fiquei pensando, será que ele ficou sem graça de falar comigo? Será que porque não é o jeito dele? Fiz várias perguntas e a verdade é que não importa. Entende? Não importa. Hoje pra mim não importa porque eu quero manter vínculos com pessoas que mostram que se importam comigo. Porque eu sou muito legal. Eu sou muito legal. Eu gosto muito de ficar sozinha, de estar na minha companhia, de fazer coisas com as outras pessoas que eu me importo, que eu gosto. Então, hoje, eu não gasto mais a minha energia, o meu tempo, minha atenção, meu dinheiro em relações, em coisas que eu vejo que não são recíprocas. Então, eu pude ver que não era recíproco. Eu pude ver que eu considerava mais que ele considerava. E tá tudo bem, tá tudo certo. A única coisa que eu posso inferir é isso, que não era recíproco. E aí, pode ser que talvez em alguma linha do tempo existe uma versão em que a gente é muito amigo, novamente. E com certeza existe, porque são infinitas as possibilidades. E ok, mas hoje não é essa a realidade, entende? E eu não fico mal, eu não sofro por causa disso. Porque hoje eu reconheço o meu valor. E assim, não é nem ele que perde, digamos assim, porque às vezes tem isso, as pessoas falam isso, né? Então ele que, tipo, não ele, eu falo, esse meu amigo que não me convidou. Às vezes você sofre uma decepção, sei lá, qualquer coisa acontece. Não é nem outra pessoa que perde, porque na verdade aquela pessoa já nem queria, que se a pessoa quisesse, ela teria te mantido na sua vida. Então ela nem tá perdendo, nesse sentido, entende? E a outra coisa, eu continuo orando, aí nesse caso específico, falando pra esse do meu amigo, eu continuo orando que ele seja feliz e que eles sejam muito felizes juntos e que eles tenham uma vida incrível. Então, sendo amiga próxima, íntima, ou não sendo convidado ou não, eu continuo desejando o bem dele, a felicidade dele, a alegria dele e da mulher dele, entende? E isso também é muito libertador. O que você percebeu hoje sobre amizades que talvez você não via há alguns anos? Justamente isso, que e não é só sobre amizade, mas qualquer relacionamento no geral, a importância de você olhar a reciprocidade, porque senão chega uma situação dessas e você percebe que, e assim, o que aconteceu, isso foi, tipo, muito leve, muito tranquilo. Existem pessoas que passam por desilusões, decepções, traições infinitamente maiores, casos muito mais sérios, mas o ponto é que se você se atenta para questões de reciprocidade, de valores, se você observa bem as pessoas com as quais você se relaciona, se você coloca a sua energia, o seu afeto, a sua atenção, o seu tempo, a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo, sua atenção, sua energia, no relacionamento certo, você não vai se decepcionar, porque você não vai se aproximar de pessoas, sejam pessoas que às vezes que não têm caráter, que não tem ética, que não tem moral, ou sejam pessoas que simplesmente não vão te valorizar tanto quanto você vai valorizar elas. Então você evita um sofrimento justamente pelo bom uso da sua energia, pelo seu discernimento e pela sua disposição em, mesmo que seja desafiador,
se desapegar da ideia que você fez de uma pessoa ou do que na sua cabeça poderia ter sido, caso as coisas fossem diferentes, você está ali para o que realmente é e não para o que você gostaria que fosse. E a maioria das pessoas sofrem nas relações porque elas se apegam ao potencial que elas veem na relação, ao potencial que elas veem na outra pessoa e não pelo que a pessoa é agora. Então isso também é receita pro fracasso, pra desilusão, pra tristeza, pro desapontamento. O que você gostaria que outras mulheres aprendessem com a sua experiência? Eu gostaria que você aprendesse primeiro isso, que você não precisa fazer nada para merecer o amor de Deus, que a única pessoa que nos ama de fato, assim, e na interesa do nosso ser é Deus. Então, quando você entende isso, você para de buscar o amor fora, porque você passa a receber o amor que vem de cima. Aprendi isso com o Lucas Escudelé, maravilhoso. Você passa a receber o amor de Deus, a sentir, porque você está sempre recebendo. O que você pode é conseguir perceber, sentir, se conectar ou não, mas você está sempre recebendo esse amor. E aí quando você entende, sente e vive essa verdade de que Deus te ama incondicionalmente e merecidamente, porque é um amor não merecido justamente porque entra nessa questão de não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para merecer o amor dele. Ele simplesmente te ama na sua inteireza, na sua totalidade, na sua incondicionalidade. Você passa a receber esse amor e para de buscar isso fora. Então isso já é algo que você vai percebendo, que você vai deixar de buscar aceitação, validação, aprovação das outras pessoas para se sentir amada, inteira, segura, enfim, porque a sua segurança, o seu senso de valor está pautado na sua natureza, na sua identidade de filha de Deus, amada, querida, protegida por Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você é uma pessoa que entende o seu valor, que gosta de você, que se desenvolveu, que desenvolveu maturidade emocional, inteligência emocional, sabedoria, que busca aprender com cada desafio, você nunca vai se sentir rejeitada, porque mesmo que uma pessoa ela deixe a sua vida, ou ela fale, não quero mais me relacionar com você, você vai falar tudo bem. Você não vai sentir que é uma rejeição, porque para que você se sinta rejeitada, você precisa se sentir inferior àquela pessoa. E quando você aprofunda o seu relacionamento, a sua identidade com Deus, você entende que assim como Deus ama você, Deus também ama todas as pessoas, você entende que você não é melhor nem pior que ninguém, que você não é superior ou inferior, que somos todos iguais. Então, se você é igual a essa pessoa que decidiu que não quer mais você na vida dela, ou que não quer mais intimidade ou aprofundamento, você vai falar tudo bem. Ok, pode ser que você sofra por um tempo, que você passe por um período de desilusão ou de decepção, mas como você vê essa pessoa como igual, simplesmente vai ser ali uma ruptura, um corte, tipo um tchau, não vai ser uma sensação de rejeição, porque a rejeição pressupõe você se sentir inferior e colocar o outro como superior. Então, como nessa situação, por exemplo, eu não vejo esse meu amigo como superior a mim, eu não me vejo inferior a ele, não tem como eu me sentir rejeitada, não tem como eu me sentir excluída pelo fato de ele não ter me convidado. Pode ser que outras pessoas olhem e falem assim, olha, ela foi excluída, mas eu não me sinto assim. E o que mais importa na sua vida é como você se sente, porque a forma como você se sente vai influenciar ali tanto os seus pensamentos, eles se retroalimentam, pensamentos e sentimentos e emoções se retroalimentam, e isso vai ditar o seu comportamento, as suas ações, a sua percepção sobre a vida e sobre as pessoas. Então, como hoje eu sou mais madura emocionalmente, tenho mais discernimento, mais percepção, tenho um relacionamento com Deus mais profundo, mais íntimo do que em todos os outros momentos da minha vida, eu posso olhar para essa situação com discernimento e perceber, eu não fui convidada e está tudo bem. Porque se fosse a Laura de 2016, a Laura de 2012, ela ia olhar e falar assim, olha, eu fui excluída, eu fui rejeitada, eu não fui boa o suficiente, uma amiga boa o suficiente para ele não me convidar. E não entro nessa pira, nessa noia. Gostaria de saber o porquê? Explícito, eu gostaria, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de saber o porquê muito bem estruturado das coisas. Então, eu gostaria de saber o porquê de fato que ele não me convidou. Porque não foi só, na minha visão, é o que eu acredito que não foi só dinheiro, entendeu? E também tá tudo certo, porque justamente o casamento é dele, ele tem o direito de chamar quem ele quiser. E aí a gente entra até no fato de que eu falei, né, que no final eu ia falar isso, a esposa dele, muito fofa, me chamou para o casamento na sexta-feira, ia ser no sábado. O que aconteceu? Eu gosto muito dela, eu realmente gosto muito dela. Eu não preciso, eu sou uma pessoa, nisso eu sou diferente do meu marido, por exemplo, eu não preciso ficar ali convivendo muito com uma pessoa pra gostar muito dela. Eu posso simplesmente gostar muito da pessoa sem ali ter muita convivência, porque eu não tenho muita convivência com a esposa dele, mas eu gosto muito dela. E eu não queria deixar passar o dia mais feliz da vida dela, porque eu gosto muito dela, sem desejar um feliz dia, uma boa cerimônia, enfim. Então na sexta-feira eu tinha o número dela, não sabia se era o número dela mesmo ainda, mandei uma mensagem perguntando, oi, nanana, esse é o seu número ainda? Aí ela falou, sim. E
perguntou como é que eu tava, falei que tava tudo bem, como que ela tava, e aí eu ia falar que eu desejava que, né, que fosse um dia incrível, maravilhoso, que eu devia ser uma das únicas pessoas do mundo que não é convidada pra um casamento e mesmo assim manda mensagem, mas que meu sentimento era realmente de desejar muita alegria, que fosse um dia muito feliz, e era isso que eu ia falar. E também foi o que eu falei depois. Mas aí nisso ela falou assim, Laura, eu quero aproveitar, pedir desculpa que a gente não conseguiu convidar todo mundo, e te chamar que se você puder ir, você, seu esposo, seu filho, a gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês lá. E aí o que aconteceu? Primeiro, não tinha como a gente ir, porque não tinha ninguém pra ficar com o nosso filho à noite pra gente ir. E também, pra mim, não ia fazer sentido levar o Davi, porque ele ia ficar estressado, enfim, ele tem a rotininha dele toda pronta. E eu também não me sentiria muito confortável de ir, porque como o convite não partiu do meu amigo e houve, de certa forma, essa quebra, essa desilusão, digamos assim, como não veio dele, eu não me sentiria confortável, eu não me senti confortável, entende? Eu entendo que por mais que, tipo, se ela me convidou por ele estava tudo bem, eu não entendo que era uma coisa assim, tipo, nossa, como ele realmente queria que eu fosse, eu que fizesse questão da minha presença ali, justamente também pela forma como ele me respondeu quando eu mandei o áudio perguntando. E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu, por exemplo, eu gostaria de ter ido pra ter um momento muito legal com os meus amigos que estavam lá, assim, pra desejar a felicidade dela, assim. Mas, de fato, em relação a esse meu amigo, ficou essa quebra. E aí eu entendi que realmente não era recíproco e que, pra mim, hoje, num relacionamento, precisa haver uma clareza na comunicação, precisa haver esse cuidado, esse carinho, essa atenção. Então, eu tenho isso com as pessoas e nos meus relacionamentos próximos, é importante pra mim que haja essa reciprocidade nesse sentido. Então, é muito legal. E assim, hoje eu nem tenho mais tanto tempo como eu tinha quando eu... Acho que ninguém mais tem tanto tempo, né? Principalmente quando você já é adulto, e aí quando você casa, ou enfim, hoje já sou casada, tenho filho, tenho trabalho de casa, tenho que ser muito disciplinada, muito organizada pra conseguir harmonizar as coisas. Então, assim, eu escolho hoje muito bem o que vale a pena o meu tempo, a minha atenção, a minha energia, a minha dedicação. Então, eu recomendo fortemente que você faça o mesmo. E é isso, assim. Qual a verdade sobre o amor ficou mais vivo em você depois disso? Já falei, né, sobre ser incondicional. O que você sente que é amar com Deus e não apenas com ego ou emoção? Aqui, o que eu sinto, na verdade, é que é algo que a gente precisa exercitar. Porque da mesma forma que aconteceu essa situação e eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu vi como que eu melhorei, como que eu amadureci, pode ser que às vezes em alguma outra situação e eu tenha talvez um pouco mais de desafio ou de dificuldade, não sei, pode ser que sim. E é algo que realmente, como fala na Bíblia, orar e vigiar. Então, o amor, ele precisa ser sentido, a gente precisa ter esse momento para receber esse amor de Deus, na minha visão, na minha perspectiva, para sentir esse amor, pra gente também se dar o amor, transbordar esse amor e cultivar o amor através das nossas decisões, porque o amor, ele precisa ser expresso, mostrado, o amor, ele não é só tipo, eu amo, não, amar é verbo, verbo exige movimento, ação, expressão. Então é isso, querida pessoa, quero aproveitar e pedir para você curtir o vídeo, para você compartilhar com quem você acredita que possa ser útil, quero pedir também para você me contar se fez sentido, se alguma coisa tocou o seu coração, se tocou, o que foi que mais fez sentido, o que mais foi útil. Quando você faz isso, você não imagina o tanto que você me ajuda, tanto para criar outros conteúdos, para às vezes o comentário que você deixa, ele ajuda outras pessoas. Quantas vezes eu já fui ajudada por comentário de outras pessoas aqui em vídeos do YouTube. Então, é isso, que a gente possa fazer daqui um espaço de muita troca, de muita partilha, de muito conhecimento, sem julgamento. Às vezes a gente pode julgar, mas aí a gente já corta, vai pro discernimento. E é isso, te desejo um lindíssimo dia. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. E eu ainda não terminei a cappuccino. Um beijo.